E Calebe filho de Esrom gerou de sua mulher Azuba, e de Jeriote, e os filhos dela foram Gezer, Sobabe, e Ardom. E Azuba morreu, e Calebe tomou por mulher Efrate, a qual lhe gerou a Hur. E Hur gerou a Uri, e Uri gerou a Bizalel. Depois Esrom se deitou com a filha de Maquir, pai de Gileade, a qual ele tomou por esposa quando ele tinha 60 anos, e ela lhe gerou a Segube. E Segube gerou a Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as cidades de Jair, e Aquenate com suas aldeias, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe gerou Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, seu primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aías. Jerameel também teve outra mulher chamada Tara, que foi mãe de Onã. E os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maás, Jamim e Equer. E os filhos de Onã foram Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E o nome da mulher de Abizur era Abiaiú, a qual lhe gerou Abã e Amolide. E os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. E Seled morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Issi. O filho de Issi foi Sezã. E o filho de Sezã foi Alai. E os filhos de Jada, irmão de Simai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas somente filhas. E Sezã tinha um servo egípcio, cujo nome era Jará. Sezã deu sua filha a seu servo Jará, e ela lhe gerou Atai. E Atai gerou a Natã. E Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflau. E Eflau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú. E Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Eleis. Eleis gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Sismai. E Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jecamias. E Jecamias gerou a Elisama. Os filhos de Calebe, irmão de Jerameel, foram Messa, seu primogênito, que foi o pai de Zife. E os filhos de Maressa, pai de Hebron. E os filhos de Hebron foram Corá, Tapua, Requem e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Jorquião. E Requem gerou a Samai. E o filho de Samai foi Maom. E Maom foi pai de Bet-Zur. E Efá, a concubina de Calebe, lhe gerou Arã, Moza e Agazês. E Arã gerou Agazês. E os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Saaf. Maaca, concubina de Calebe, lhe gerou a Seber e a Tiraná. Ela também deu à luz a Saaf, pai de Madimana, e a Seva, pai de Macbena e pai de Gibeá. E a filha de Calebe foi Aquisa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Hur, primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriate Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. E os filhos de Sobal, pai de Kiriate Jearim foram Aroé, a metade dos Manatitas. E as famílias de Kiriate Jearim foram os Itreus, os Puteus, os Sumateus, e os Misraeus. Destes saíram os Orateus e os Estauleus. Os filhos de Salma foram Belém, e os Netofatitas, Atarote, Bet-Joabe, e da metade dos Manatitas, e os Oritas. E as famílias dos escribas, que habitavam em Jabes, foram os Tiratitas, os Simeatitas, e os Sucatitas. Estes foram os quineus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Estes são os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebron: Amnon, o primogênito, de Ainoã Jezreelita, o segundo Daniel, de Abigail de Carmelo, o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesur, o quarto, Adonias, filho de Agite, o quinto, Cefatias, de Abital, o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Estes 6 lhe nasceram em Hebron, de onde reinou 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos. Estes lhe nasceram em Jerusalém, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 de Batsua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais, Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos estes foram os filhos de Davi, exceto os filhos das concubinas. E Tamar foi irmã deles. E o filho de Salomão foi Roboão, cujo filho foi Abias, cujo filho foi Asa, cujo filho foi Jeosafá, cujo filho foi Jorão, cujo filho foi Acasias, cujo filho foi Joás, cujo filho foi Amazias, cujo filho foi Azarias, cujo filho foi Jotão, cujo filho foi Acais, cujo filho foi Ezequias, cujo filho foi Manassés, cujo filho foi Amon, cujo filho foi Josias. E os filhos de Josias foram Joanã, seu primogênito, o segundo Joaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. Os filhos de Joaquim foram seu filho Jeconias, e seu filho Zedequias. E os filhos de Jeconias, o cativo, foram seu filho Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. E os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel foram Mesulão, Ananias e sua irmã Selomite. E os 5 outros, Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Jusabe e Ezede. Os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías. E os filhos de Samaías foram 6, Atus, Igal, Bariá, Nearias e Safate. E os filhos de Nearias foram 3, Elioenai, Ezequias e Azricão. Os filhos de Elioenai foram 7, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom,
Carmi, Hur e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Umai e Alaade. Estas são as famílias dos Zoratitas. E estas são as do pai de Etan, Jezeel, Isma e Idás. E o nome da irmã deles era Zelelpuni. E Penuel foi pai de Gedor, e Ezer pai de Uzá. Estes foram os filhos de Hur, primogênito de Efrata, pai de Belém. E 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias, com os anciãos e um certo orador Tértulo, os quais compareceram diante do governador contra Paulo. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto que há muita paz por causa de ti, e que por teu governo muitos bons serviços estão sendo feitos a esta nação, excelentíssimo Félix, totalmente em todo lugar, com todo agradecimento reconhecemos. Mas para que eu não gaste muito teu tempo, rogo-te que tu nos ouças brevemente, conforme a tua clemência. Porque nós temos achado que este homem é uma peste, e levantador de rebeliões entre todos os judeus pelo mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, ao qual também prendemos. Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, nono tirou de entre as mãos com grande violência, mandando aos acusadores dele que viessem a ti. Investigando tu mesmo, poderás entender todas estas coisas das quais o acusamos. E os judeus também concordaram, dizendo serem estas coisas assim. Mas Paulo, fazendo gesto ao governador para que falasse, respondeu: sabendo eu que por muitos anos tu tens sido juiz desta nação, com maior ânimo eu me defendo, pois tu podes entender que há não mais que 12 dias, eu tinha subido a Jerusalém para adorar, e nem me acharam falando com alguém no templo, nem incitando ao povo, nem nas sinagogas, nem na cidade, e nem podem provar as coisas das quais agora estão me acusando. Mas isto eu te confesso, que conforme o caminho que eles chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus dos meus pais, crendo em tudo que está escrito na lei e nos profetas, tendo esperança em Deus, ao qual estes mesmos também esperam, que vai haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. E nisto eu pratico, em que tanto para com Deus como para com os seres humanos eu sempre tenho uma consciência limpa. E muitos anos depois, vim para fazer doações e ofertas à minha nação. Nisto, tendo eu me purificado, nem com multidões, nem com tumulto, alguns judeus da Ásia me acharam, os quais era necessário que estivessem aqui presentes diante de ti, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou digam estes mesmos, se eles acharam alguma má ação em mim quando eu estava perante o Supremo Conselho, a não ser somente esta palavra com que, quando eu estava entre eles, clamei, que pela ressurreição dos mortos eu estou sendo julgado hoje por vós. Tendo ouvido estas coisas, Félix, que sabia mais detalhadamente sobre o caminho, adiou-lhes, dizendo: quando o comandante Lísias descer, eu procurarei saber melhor de vossos assuntos. E ele mandou ao centurião que guardassem a Paulo, e estivesse com alguma liberdade, e impedir a ninguém dos seus amigos lhe prestasse serviço, ou vir até ele. E alguns dias depois, tendo vindo Félix com a mulher dele Drúcila, que era judia, mandou chamar a Paulo, e o ouviu sobre a fé em Cristo. E ele, tendo discursado sobre a justiça, o domínio próprio, e o julgamento que está por vir, Félix temeu, e respondeu: por agora vai, e tendo outra oportunidade, eu te chamarei. Ele também esperava que lhe fosse dado algum dinheiro por Paulo, para que o soltasse. Por isso ele também muitas vezes o mandava chamar, e conversava com ele. Mas tendo completado 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo. E Félix, querendo agradar dos judeus, deixou Paulo preso. O presente do homem alarga seu caminho, e o leva perante a face dos grandes. Aquele que primeiro mostra sua causa parece ser justo, mas somente até que outro venha, e o investigue. O sorteio cessa disputas, e separa poderosos de se confrontarem.